Manuela, você falou uma coisa muito interessante. Quando eu perguntei sobre como que é o passo a passo da consulta, você foi lá para o começo, que é o teste do olhinho, né? E teste do olhinho, para mim, eu só tenho que lembrar minha amiga aqui, que é especialista em catarata. É sempre uma pessoa que eu sempre tive minhas dúvidas com ela, viu? De vez em quando eu mando uma fotozinha assim no WhatsApp, porque é uma pessoa que entende muito sobre o assunto. E no teste do olhinho, uma das doenças que a gente pode fazer o diagnóstico é justamente da catarata congênita. Bruna, uma das perguntas mais comuns dos telespectadores, uma das doenças mais procuradas na internet no mundo todo é a catarata. E o paciente muitas vezes tem um pouco de dificuldade de entender que a catarata não é igual à hipertensão, né? É ou não é, que tem subtipos diferentes, que tem graus diferentes e que tem pacientes-alvo diferentes, pacientes que são mais propensos a desenvolverem ou não. Fala pra gente de uma forma geral, o que é que você pode concatenar aí de informações sobre a catarata para a nossa população? Sempre que a gente escuta catarata, a maioria das pessoas pensa numa pessoa acima de 50 anos, 60 anos, que desenvolveu visão bem e que depois de uma certa idade passou a ter uma baixa de visão. Por o quê? O que é a catarata? Muita gente acaba confundindo catarata com carne crescida. Vê a carnosidade indo dessa parte branca aqui do olho em direção à parte transparente do olho, a parte colorida, e acha que isso é catarata. Isso não é a catarata. A catarata é essa lente aqui de dentro do olho, que é como se fosse uma lente de um óculos. Todo mundo nasce com ela dentro do olho, em teoria transparente, porque para ela funcionar, assim como seu óculos tem que estar transparente. E aí, quando ela vai perdendo essa transparência, ela é denominada de catarata. Antes, quando ela era totalmente transparente, ela era chamada de cristalino. Então, a maioria das pessoas que tem catarata no mundo é a catarata relacionada à idade, que aparece aí tipicamente a partir de 50, 60 anos. Nesse tipo de catarata, hoje, quando é que a gente opera? A partir do momento que a catarata passa a baixar a visão do paciente. Antigamente, a gente esperava a catarata amadurecer. Antigamente, que eu digo há 30 anos atrás, se esperava a catarata amadurecer pelas tecnologias que tinham naquele momento, as tecnologias para cirurgia, de lente intraocular, etc. Hoje em dia é ao contrário. Então, começou a baixar a visão, já se indica em geral a cirurgia por várias razões. Primeiro, porque a tecnologia permite que a cirurgia hoje seja muito segura. Segundo, pessoas com 50, 60 anos hoje são extremamente ativas, precisam da visão, tá? Então, esse é um cenário. O outro cenário são os outros fatores de desenvolvimento de catarata. Então, talvez você nunca ouviu falar, mas bebês podem nascer com catarata, que é a famosa catarata congênita. Então, bebês podem desenvolver a catarata na infância, nos primeiros meses de vida ou ao longo dos primeiros anos de vida, que é a catarata infantil. Então, quando você diz assim, uma catarata, como eu sou também especialista em catarata infantil, muitos dos pais que trazem a criança, muitas vezes é a primeira, eles nem sabiam que podia afetar a criança, e pode. Então, agora, recentemente, todo mundo viu aí a campanha belíssima que Tiago Leifert e a esposa Daiane estão fazendo em relação ao retinoblastoma, e enfatizando muito a questão do reflexo vermelho, que é a base para o teste do olhinho que Michel acabou de mencionar. Então, qual é essa ideia? A retina aqui, ela está um laranja quase amarelado, mas ela pode ser um laranja mais para um tom avermelhado. E todo mundo já tirou foto e viu que com a foto com flash, eu tenho certeza que você em casa também, já viu que a pupila, que é o centro do olho, a menina dos olhos, enfim, a pupila, a parte preta do olho, quando a gente tira uma foto com flash, em muitos casos a gente consegue ver um reflexo avermelhado nessa pupila. O que é isso? É o flash que bateu lá na retina e está voltando com esse reflexo avermelhado. Então, na campanha aí de Tiago, eles reforçaram muito a questão de que fiquem atentos aos seus filhos. Então, você está tirando uma foto de uma criança. Não é normal um olho dela sair com um reflexo avermelhado e o outro sempre com reflexo pardo, amarelado, tipo pálido, esbranquiçado. Não é. Teve isso, tem que procurar um oftalmologista. Pode ser um retinoblastoma, que é o tumor mais comum em olhos de criança. Pode ser uma catarata congênita, pode ser aí várias coisas. A catarata congênita, graças a Deus, a gente teve uma mudança muito grande no momento de diagnóstico dela nos últimos 20 anos. Então, já há 10, 15 anos, o teste do olhinho
que é esse teste do reflexo vermelho, já é lei de precisar ser feito ou na maternidade ou nos primeiros dias de vida, pelo próprio pediatra ou neonatologista. E isso foi muito importante porque se essa criança já nasce com catarata e o pediatra faz esse teste, não precisa pingar nada de diferente no olho da criança, em 2 minutos você faz, ele consegue identificar aquelas crianças completamente normais, ou crianças suspeitas ou até que com certeza têm alteração. E hoje o que é que eu vejo? Muitas crianças com catarata congênita chegam para mim com 5 dias de vida, 1 semana de vida, 2 semanas. E aí a gente tem, confortavelmente, algumas semanas aí que eu opero os bebês a partir de 10 semanas e meia. Então eu tenho um tempo para os pais digerirem, veja, essa mãe está no puerpério, eles acabaram de receber um bebê. Então eles têm tempo de digerir todo o diagnóstico, o tratamento, se vai ser cirúrgico ou não. Então a gente ganhou muito nisso. Antes do teste do olhinho ser obrigatório, a gente pegava as crianças com 5 anos, 7 anos e acaba perdendo o timing. É muito interessante lembrar do conceito de que, eu acabei de explicar há pouco, a questão de que o adulto já desenvolveu visão, com 50, 60 anos desenvolve uma catarata. Na hora que ele sai da cirurgia comigo, lá fora, ele já está enxergando para esse olho. Se ele só tiver catarata, ele vai estar enxergando maravilhosamente bem. Agora, a criança não. Na infância, do mesmo jeito que ela vai crescendo em altura, mudando o peso, ela também vai mudando muito e desenvolvendo muito a visão. Então, se eu tenho uma criança que tem qualquer coisa atrapalhando o desenvolvimento visual e ela passa aí os primeiros meses, anos de vida com esse fator atrapalhando, retarda o desenvolvimento. Então, quanto antes a gente puder agir, melhor. Aí também me lembra de um conceito que eu sempre gosto de ressaltar, é que aquela velha coisa que eu falei, mesmo sem sintoma, precisa ir no oftalmologista. Então, é muito comum a criança que tem, não precisa nem ser algo cirúrgico, uma catarata, um tumor, mas uma diferença de grau. Ele não tem um grau importante no olho, tem um grau importante no outro olho. Se você não levar esse paciente, essa criança, para um oftalmologista, você vai perder de diagnosticar precocemente, corrigir esse olho que tem um grau importante com óculos e aí evitar esse atraso no desenvolvimento visual. Perfeito, Bruna. Eu acho que você trouxe muito bem a explicação da parte estrutural e eu queria complementar que... Por que Bruna falou essa questão do tempo, né? Não perder o timing da cirurgia? É que a gente não nasce com o olho completamente formado. Eu explico para os pais, quando eu estou atendendo, por exemplo, alguma criança com glaucoma congênito, que o olho é como se fosse uma mudinha. Ele precisa de luz, e luz adequada pelo tempo adequado para desenvolver. Então, esse tempo entre o desenvolvimento é onde a gente tem que agir mais. E você falou muito bem essa questão do diagnóstico que está acontecendo cada vez mais precoce. Essa necessidade desse elo entre a pediatria e, às vezes, a oftalmopediatria ou qualquer outra especialidade, porque os médicos precisam se conversar. Eu acho que o SUS traz um conceito muito importante, que é o conceito da equidade, né? É você tratar todo mundo igual. É você tratar mais rapidamente quem mais precisa ser tratado. Exato. E eu acho que isso vocês lá na Fundação e lá no Hope também vejo que tem feito isso tudo muito bem. Doutora Manuela, você também, sendo parte da especialidade de retina, também acaba tendo contato com crianças que nascem também com alterações retinianas, né? Exato. Explica para os pais quais são essas alterações retinianas que podem acontecer. Bruna falou já do retinoblastoma, mas existem outras também que eu acho que vale muito a pena aí a gente alertar a população. Lógico. Inclusive, recém-nascidos prematuros, né? Começaria assim com eles. Porque os recém-nascidos, né, antes aí da idade gestacional ou com baixo peso ao nascimento, eles não têm, né, os vasos retinianos completamente formados. Então, levam aí algumas semanas para essa retina ser totalmente vascularizada. E aí, se há alguma interrupção ali na vascularização, com alguma área que não está chegando ali o sangue, vão começar a desenvolver neovasos, né, vasos novos na retina daquele paciente, pode induzir, inclusive, até um descolamento de retina, né? Então, além do teste do olhinho, que é obrigatório para esses pacientes prematuros, o mapeamento de retina ele também se faz obrigatório aí até 1 mês de vida, pelo menos, do paciente, tá? Outras alterações retinianas que a gente pode encontrar na infância, né? Doença de Coates, por exemplo, que também é uma doença que você pode identificar ali pelo reflexo vermelho diminuído. Os descolamentos de retina por suas diferentes causas, né? A anemia falciforme, por exemplo, é uma delas, né? E algumas doenças do vítreo, né? Que estão aqui a substância gelatinosa que preenche o interno da cavidade vítrea. Eu trago o olhinho, porque o olhinho ajuda muito.
no interior da cavidade vítrea, né, apesar de aqui não ter, né, nada assim nessa imagem, ela é preenchida por uma cavidade uma substância gelatinosa, né, que com a idade ele vai se liquefazendo, que é o vítreo, que podem também haver doenças desse vítreo em que há a perda da opacidade de meios e que também são algumas patologias que, através do teste do olhinho, é possível diagnosticar precocemente e aí ver qual o melhor tratamento adequado para cada patologia. Tá? Perfeito. Emanuele, você falou a questão das crianças prematuras, né? Então já trouxe um alerta, eu acho que para quem está ouvindo ou vendo, né, esse conteúdo, poxa, se meu filho foi prematuro, eu tenho que tomar mais cuidado ainda. Exato. Bruna, e para catarata? Quem são as mães e os pais que precisam ficar principalmente alerta? Quais são os fatores de risco para essa catarata congênita aparecer? Existem casos genéticos, então alguns pacientes meus que, por exemplo, a mãe teve catarata congênita, o tio, o avô, e aí qualquer criança que nasça nessa família precisa fazer um teste do olhinho e idealmente ir logo no oftalmologista, aí um mês de vida, 2 meses de vida. Fora disso, pacientes que tiveram, que hoje, graças a Deus, depois da vacinação em massa, é muito raro você ter o síndrome da rubéola congênita, mas se uma gestante tem rubéola na gravidez, precisa ter realmente essa análise mais bem cedo na vida. Também, quando você tem já, por exemplo, foi o primeiro caso na família, mas uma pessoa teve um filho com catarata, todos os filhos que ela tiver, o ideal é que ela também tenha esse rastreio bem cedo. E falando em criança e catarata, também a gente precisa lembrar da causa de trauma. Então, as crianças, a gente sempre diz, criança ativa, aquela que apronta, que é muito energética, é criança saudável, ótimo. Mas essas crianças também têm mais risco de trauma. Então, sempre que a gente tem ou criança ou adulto levando uma pancada na cabeça, às vezes é uma besteira. Por exemplo, uma criança que eu operei de catarata, ela estava entrando no hall do prédio e não viu a porta de vidro. Pronto, bateu ali. Aquela batida na porta de vidro, que nem teve muita importância, o vidro não quebrou, não teve sangue, nada, mas foi suficiente para ela desenvolver catarata no olho. Então, o conceito de que se tem uma pancada forte na cabeça, se levou um choque elétrico, por exemplo, também, é importante que seja avaliado por um oftalmologista. E saber que sempre que a gente tem uma pancada no olho ou no rosto, ou um choque elétrico, você pode desenvolver alterações no olho, como, por exemplo, uma inflamação ou uma catarata até naquele momento, um problema na retina, como um descolamento de retina, ou isso pode também aparecer com o tempo. Então, você precisa estar mais atento para realmente não perder as consultas de rotina. E algo importante de saber fez o teste do olhinho, está normal, Bruna. Quando é que essa criança volta? Quando vai para o oftalmologista, que o teste do olhinho, teoricamente, foi o pediatra que fez. Então, o ideal é que entre 6 meses e 1 ano, essa criança seja examinada por um oftalmologista. Se tiver uma alteração nesse exame, é lógico que vai dar seguimento de tratamento. Não, tá tudo normal. O ideal é que ele volte aí a cada 6 meses até 2 anos. Com 2 anos, o exame continuando normal, começa a se espaçar para ser a cada ano, como no adulto.